Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo novamente, e o capítulo proposto para a leitura do dia é Provérbios 8. Hoje eu vou ler na Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, a nova versão internacional. Provérbios 8 tem como título O Chamado da Sabedoria, e começa da seguinte forma: A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, e a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, e eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Essa daqui foi a leitura de Provérbios capítulo 8, na Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI. A Bíblia de Estudo Andrews também traz aqui um resumo bem curtinho a respeito do capítulo 8 de Provérbios, que diz que a sabedoria é personificada como mediadora e coparticipante da criação. É feminina, conforme indica o gênero da palavra hebraica Hokmah. A Bíblia de Estudo NVT também traz aqui uma descrição a respeito não somente do capítulo 8, mas do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 18, que diz: A primeira parte de Provérbios chega a seu ápice quando o filho depara com duas mulheres. Ambas convidam o jovem e o leitor a um relacionamento próximo.
Tanto o jovem como o leitor devem escolher entre a mulher chamada sabedoria, que personifica a verdadeira sabedoria de Deus, e a mulher chamada insensatez, que representa a sabedoria do mundo. As casas das duas mulheres ficam no ponto mais alto da cidade, local onde também ficavam os templos antigos. Portanto, a escolha é entre Deus, o Deus verdadeiro, e os falsos deuses. A Bíblia de Estudo NTLH também traz aqui um resumo referente ao capítulo 8, que diz o seguinte, como no Provérbios 1, dos versículos 20 ao 33, aqui também a sabedoria é representada por uma figura de mulher. Em primeiro lugar, ela apela a todos que ouçam os seus ensinamentos de vida. Em segundo lugar, fala sobre o seu valor e a sua capacidade de ensinar. Terceiro, fala sobre a sua antiguidade e da sua presença com Deus na criação. Quarto, e conclui com um apelo aos moços para que lhe deem atenção. Algumas coisas que estão escritas nos versículos 22 a 31 a respeito da sabedoria encontram semelhanças em afirmativas do Novo Testamento sobre Cristo, a palavra. Mas daí não se conclui que a sabedoria seja Jesus Cristo. A sabedoria foi criada, foi formada e nasceu antes de tudo. Ela é, na verdade, um atributo, uma qualidade divina, apresentada como se fosse uma pessoa. O capítulo 28 de Jó é também um hino à sabedoria. A Bíblia de Estudo de Genebra também traz um comentário bem denso aqui a respeito de Provérbios 8, que diz o seguinte, segundo interlúdio, a sabedoria louva a si mesma para os simples. Esse capítulo é paralelo ao interlúdio anterior sobre a sabedoria, e um contraste com as descrições da mulher adúltera no capítulo 7. Essa mulher se move secretamente ao cair da noite e profere falsidades. A sabedoria se move publicamente e profere a verdade clara, objetiva e autoritativa. Ao contrário do discurso distorcido e enganoso da mulher, a sabedoria diz apenas aquilo que é honrado, correto e verdadeiro. A esposa infiel conduz suas vítimas à escravidão, empobrecimento e morte. A sabedoria conduz seus seguidores à realeza, riqueza e vida. A esposa infiel habita na esfera terrena e mundana. A sabedoria se eleva ao céu, acima do tempo e do espaço. As duas andam pela cidade e instam o jovem simples e não comprometido a amá-las. A adúltera de maneira erótica, a sabedoria de maneira espiritual. Esse material pode ser dividido em 3 partes principais. Uma introdução, dos versículos 1 ao 11, que exorta o filho a ouvir. O corpo da lição, que trata das qualidades históricas e primordiais da sabedoria, entre os versos 12 e 31. E o convite final, acompanhado de uma advertência, entre os versículos 32 e 36. Essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, também traz aqui um texto de Lutero referente ao versículo 14, que diz o seguinte: quando eu ainda era monge e estava no convento, vi e ouvi muitas vezes pessoas sábias e inteligentes fazendo planos, os quais apresentavam de maneira tão impressionante, convincente e bonita que tive de pensar que seria impossível que falhassem. De fato, dizia eu, isso tem pés e cabeça. Sem dúvida, isso aí tem vida. E eu considerava tão seguro como se já tivessem concretizado e palpável diante de meus olhos. Quando, porém, começaram a pôr os planos em prática, tudo fracassou escandalosamente, e todo esse plano belo e vivo se revelou mais fútil do que um sonho ou uma sombra. E tive de dizer: muito bem, se isso foi um sonho, que o diabo se fie em planos belos e bonitos. Que grande verdade! Tudo não passa de aparência e ilusão quando Deus não está envolvido. Aí, então, compreendi o enunciado de Salomão. A mim pertencem ambos, o conselho e a ação. Provérbios 8,14. E São Paulo, em 1 Coríntios 3,7. Quem planta não é nada, quem rega também não. É Deus que dá o crescimento. Os filhos dos homens, porém, não acreditam nisso, até que o aprendam por experiência. E por fim, a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, também traz aqui um comentário a respeito do capítulo 8.
que é o segundo apelo da sabedoria. Esta seção começa com a personificação da sabedoria como uma mulher que clama nas ruas, e então é seguida pelas palavras de seu apelo. O discurso dela tem 5 seções principais: um destinatário, um chamado para ouvir sua instrução e as bases para fazer isso, uma descrição de seu caráter justo e seus propósitos, uma descrição de sua origem divina e uso, e um apelo final que se dirige aos filhos e dessa forma evoca todos os apelos paternais anteriores como parte integrante de sua instrução. Como no capítulo 1, dos versos 20 ao 33, a sabedoria é personificada como uma grande senhora que ajuda a ilustrar a mensagem central de Provérbios. A origem, a existência e o propósito da verdadeira sabedoria estão devidamente presentes no relacionamento com o Senhor da Aliança, o qual também é o Criador do céu e da terra. Como resultado, a esfera da sabedoria abrange cada aspecto da vida em cada canto da criação. Essa daqui foi a leitura dos comentários e também do texto de Provérbios capítulo 8. Agradeço mais uma vez aos que estão me acompanhando. Desejo a todos que fiquem com Deus e até o próximo vídeo.